Por isto, reconhecendo o momento histórico que nós estamos vivendo, que é um momento de blasfêmia, onde se ergue o que a cruz derrubou, e os líderes religiosos estão em silêncio. Amigos dos sacerdotes, dos donos do dinheiro estão em silêncio. Mas eis que eu vos digo, de acordo com o que a cruz realizou, e realizou contra o templo de Salomão, que os babilônios tinham derrubado, contra o templo de Esdras e Naum, que o próprio Herodes havia aumentado, contra o magnífico templo de Herodes, acerca do qual Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E conforme Paulo, que diz que as construções templificáveis geram para a escravidão, ele diz em Gálatas 4, o tanto quanto também se diz e se afirma, como em Hebreus no capítulo 13, que todo aquele que tenta construir dentro dos muros, dentro do sistema, dentro do templo, dentro da Jerusalém amuralhada, todo aquele que repete o amuralhamento, o muro de separação que a cruz já destruiu, não está adorando a Deus em espírito e em verdade, porque em Romanos 13 se diz: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, fora do templo, fora do container, porque a vida com ele não se circunscreve a nenhum ambiente, a nenhum lugar, a nenhuma teologia, a nenhuma doutrinação, a nenhuma formalização, a nenhuma cartorialização, a nenhuma religiosização. A vida com ele acontece apenas e tão somente em espírito e em verdade. Por isso o escritor de Hebreus diz: nós temos um altar do qual não participam aqueles que ministram no templo. Quem escolher ser do templo, escolheu não ser do altar livre, do altar do evangelho, do altar da era eterna, onde os adoradores adoram em espírito e em verdade, conforme a cruz decretou e realizou. E está dito em Mateus, capítulo 27, onde se afirma que os que ouviram e viram o que se diz do verso 45 em diante de Mateus 27, assim reagiram. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 da tarde, clamou Jesus em grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E a citação hebraica do Salmo 22. Mas alguns dos que estavam acostumados a ouvir só aramaico, dos que ali estavam, diziam, ouvindo Jesus pronunciar estas palavras: ah, ele chama por Elias, ele está pedindo ajuda da religião. Significava dizer, quando diziam isso, diziam: ele está invocando o espírito de um morto, cheio de luz, Elias. Ou ele está invocando o poder da melhor memória dos antepassados radicais, dos puritanos do Carmelo. Qualquer que fosse, a perspectiva era igualmente idolátrica. Tanto faz se invoca o Elias espírito, dizendo: vem, mediuniza-me. Ou se diz: nós
evocamos as tradições de Calvino. Tanto faz. É a mesma idiotice paralisante do vínculo com Deus hoje, agora. Assim interpretavam, assim diziam, Outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Porque alguns, quando ouviram-no dizer isto, correram, pegaram uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocaram a ponta de um caniço a esponja e trouxeram-lhe a boca para aliviá-lo, porque a religião sempre quer diminuir a sua culpa. Ele está falando com Elias, a gente não sabe o que pode acontecer. Melhor a gente botar um molhadinho na boca, diminuir a dor. Alguns historiadores antigos dizem que isso funcionava como analgésico, era para diminuir a dor. É o que a religião consegue fazer. Ela mata os profetas e depois se humaniza hipocritamente, tentando diminuir a dor da maldade feita. Outros, porém, diziam, não, vejamos se Elias vem salvá-lo. Se ele está invocando Elias mesmo, vamos ver se Elias vem. Se ele for de Deus, o espírito de Elias, o Deus de Elias virá salvá-lo. Não parece com tudo que você ouve em volta, a mesma maluquice idiotada que você ouve o dia inteiro? Jesus, todavia, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, olha o que aconteceu. Macedo está erguendo um templo contra o Espírito Santo, que fez o véu do santuário, de qualquer santuário, especialmente daqueles que queiram ser os santuários dos santuários, fez o véu do santuário se rasgar em duas partes, do alto a baixo, de Deus para o homem. Não há mais nada a ser feito, está feito, rasgado de cima para baixo, em duas partes. Tremeu a terra. Terra é o lugar onde a gente ergue os santuários, é o lugar que a ressurreição faz tremer, dizendo, o chão de nenhuma terra é próprio para nenhum santuário eterno. Fenderam-se as rochas. O templo de Jerusalém era feito de rochas, ou que pedras, ou que construções. Fenderam-se, racharam-se as estruturas da pseudo-adoração. Abriram-se os sepulcros, que eram praticamente objetos de culto. Lugares sagrados foram abertos de dentro para fora. Nenhum culto à morte, nenhum culto à tradição, nenhum culto à memória prevalece. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Por isso, muitos corpos de gente santa que tinha morrido ressuscitou e entrou e arrombou e assustou a cidade santa, Jerusalém, aparecendo a muitos, deixando os sepulcros. Por isso, quem quer que, como aquele centurião romano, presente diante da cruz, discirna essas coisas, essa pessoa, sincera e honestamente diz, exclusivamente concentrado em Jesus, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E não há mais nada a fazer, porque está tudo completado. Como diz o escritor de Hebreus, e como eu quisera que os que me ouvem agora e venham ouvir depois, nas milhares de repetições, entendam para sempre o que o Evangelho diz. Quando o escritor de Hebreus, por exemplo, nos diz aquilo que está afirmado para todos nós.
para que creiamos e descansemos. E o que se diz? Tendo, pois, a Jesus, Hebreus 4, de 14 em diante, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande, único, sumo sacerdote, que penetrou os céus, todas as dimensões, que penetrou a indisponibilidade total aos humanos, conservemos firmes a nossa confissão de vínculo com Ele, com nada mais, com nenhuma outra forma de mediação. Porque não temos sumo sacerdote que não passa a compadecer-se das nossas fraquezas em casa, na rua, na esquina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, qualquer hora, independentemente de qualquer lugar, de qualquer corrente. Isso aí é malignidade, é culto da samaritana enganada, é espiritualidade de montanhas e não em espírito e em verdade. Porque nós, minha gente, não temos um sumo sacerdote fresco, idiotado, com horas marcadas, e que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, e que fique chocado com as nossas realidades interiores e indevassáveis, porque Ele mesmo foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Graças a Deus sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, a Ele, em qualquer chão, em qualquer lugar, sob telhados ou sem nenhum telhado, andando pela rua, com confiança, acheguemos em fé, no interior do quarto, no interior da alma, no coração, acheguemos-nos junto ao trono da graça, que não é um lugar numa geografia, é um discernimento no espírito. Acheguemos-nos ao trono da graça, aqui, a fim de recebermos hoje, em qualquer lugar da terra, sem dever nada a ninguém, sem barganhas a fazer, recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro hoje. Qual é a graça para socorro hoje que você precisa? Que momento é este de graça para socorro? Que instante oportuno de necessidade e de misericórdia é esta? Porque adorar a Deus em espírito e em verdade é também ganhar a consciência total e absoluta de que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali está presente no meio deles. Ali Ele, entre nós, é lugar de todo acolhimento, de todo perdão, é lugar de toda unção, de toda santificação. Esteja eu aqui ou você na Polinésia, é lugar de vida, é de invocação. Você está onde? No seu quarto? Outro dia apareceu alguém aqui que veio a conhecer o Evangelho porque o homem que saía com ela e que a contratava como menina de programa estava assistindo o Papo de Graça e disse: assiste você também. E ela era filha de uma senhora da IURD e que se tornou cafetina da filha. E dizia a filha: continua transando com todo mundo, porque assim o dízimo aumenta, quanto mais eu der dízimo lá, mais Deus abençoa a nós, apesar da tua prostituição. E esse cara, compadecido dela e começando a nos assistir aqui, ouvindo o Evangelho, falou para ela: assiste lá também. Ela veio nos assistir contra a mãe, contra o templo, contra o dízimo, contra tudo. Passou a adorar a Deus em espírito e em verdade, foi convertida, largou a prostituição, largou tudo, acabou casando com o homem que ainda no seu equívoco começava a encontrar a verdade, e provavelmente estejam me assistindo juntos hoje aqui, no lar que eles agora constituem, em espírito e em verdade. Onde é que você está me assistindo? É numa casa, é num apartamento, é andando pela rua, é num celular. Hoje 30% da nossa audiência
são pessoas nos assistindo na telefonia celular no mundo inteiro. E essa semana nós tivemos que aumentar nossa banda 3 vezes para dar conta do fluxo. Significa que milhares e milhares e milhares e milhares andando pelo caminho estão sendo penetrados por aquele que fala conosco em espírito e em verdade. Jesus, obrigado, porque não custa um tostão para te adorar em espírito e verdade. Que tu nunca construíste nem um templo de Salomão, nem mandaste, porque o templo de Ezequiel foi o único que tu afirmaste quando disseste que, conforme a Escritura, aquele que crê em ti, do seu interior fluiriam rios de água viva, falando a respeito do templo descrito por Ezequiel, que é um templo que cresce para dentro e não para fora, que não é construível por mãos humanas, porque ele vai aumentando para a interioridade, como é conosco, que a gente confessa com a porta da boca e crê no santuário do coração e tudo cresce eternamente para dentro em nós. Tu, Jesus, que afirmaste este único templo e nenhum outro, que é o templo que não depende de mãos humanas, cujo santuário é erguido pelo Deus vivo, no coração de todo aquele que, em sinceridade e em verdade, invoca teu nome e se transforma num santuário do Deus vivente na mesma hora. Revela isso a essa multidão de pagãos que pagam por bênçãos, que contratam misericórdias. Ó Deus, que te tratam como se tu fosses um diabo interesseiro, mesquinho, horroroso, indescritivelmente menor do que eu. Ajuda, convence, ilumina cada um e a todos quantos essa palavra chegue, para que pelo Evangelho sejam esclarecidos e sejam libertados da espessa camada do véu da estupidez e da ignorância. É o que eu te peço por aqueles que nos veem agora aqui e por aqueles que nos verão quando quer que nos vejam e nos ouçam, que a mesma palavra viva faça o efeito que faz hoje, enquanto eu de modo vivo a pronuncio, e mesmo quando eu já esteja morto para os homens, que ela continue dando fruto para a vida eterna. Obrigado, porque eu sei que assim está sendo agora, assim será para sempre, porque esta palavra não procedeu da minha boca, mas da tua. É luz do Evangelho que venceu as pedras. É a luz do Evangelho que se plantou no coração. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo convencimento que, quando chega, liberta, salva, ilumina e tira milhões de escravidões do coração. Que aconteça agora, que assim seja agora, em teu nome, Jesus. Amém e amém.